Heteiros e heteiros, Prica aqui. Nessa aula, a gente vai pintar tulipas, atendendo o pedido de seguidor. Mas antes de começar, queria pedir para vocês deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as notificações de quando eu posto as aulas aqui para vocês. E para quem quer saber onde vai estar esse risco estará no canal da bio do meu Instagram. O Instagram meu vai estar aparecendo aqui embaixo e também no grupo VIPs da Prica, que é um grupo no WhatsApp. O link desse grupo estará no comentário fixado, ok? E estará aparecendo alguns dos vídeos que já temos aqui, vários vídeos no canal, vai aparecer aqui para você. Se você quiser assistir, é só clicar e quando terminar essa aula aqui, você vai direto para esse vídeo que você clicou, tá bom? Então, bora começar! Aqui, eu já protegi a toalhinha, coloquei no saquinho protetor que eu sempre embrulho para não ter perigo de sujar. E fiz a proteção aqui, ó, com fita crepe. Eu coloco um papelzinho aqui, maiorzinho, e deixo só esse espaço aqui, que é o espaço que tem uma faixinha dessas toalhinhas, tá? Protejo a lateral, protejo tudo, para não correr o risco. Transferi o risco com carbono verde, tá? E tirei o excesso desse risco, porque meu carbono tava novo. Eu tirei o excesso com essa borracha aqui de desenho, borracha limpa tipos, tá? Porque tava muito forte o meu risco, ó, pra mostrar pra vocês como que tá a borracha. Ela tá até esverdeada, ó, ela é igual uma assim, ó. Aí você modela ela, ó. Olha que legal. Parece um chiclete mastigado, né, gente? Ó, e aí eu tirei o excesso, porque tava muito forte o meu carbono. Ó, eu tirei o excesso do carbono com essa borracha, tá? Eu uso bastante ela quando o meu carbono fica assim. Aí eu uso ela e guardo aqui, ó. Ela vem numa caixinha, tá? Eu acho que é essa marca aqui dela, tá? Pra quem quiser saber, tá bom? Vamos lá, agora sim a gente vai começar, tá? Eu vou usar diluente pra fazer aqui o fundo. Então vou espalhar esse diluente e depois a gente começa a trabalhar algumas cores, tá? Então, ó, pego um pincel Pituá. Esse pincel aqui é o C556, número 2, tá? Ó, espalho o meu diluente aqui sobre a superfície da toalhinha. Em toalhinha eu gosto de usar o diluente em pano de copa pra fazer bastante o fundo. Fica mais fácil pra deslizar a tinta, tá? Então, ó, espalho bem aqui na borda. Tudo que é fundo aqui, eu vou espalhando. Depois que eu espalhei aqui toda a parte, ó, tem essa partinha aqui do meio, né, esse cantinho. Depois que eu passei o diluente ali todinho, eu vou começar com o amarelo bebê, fazendo esse fundo aqui da parte de trás, tá? Na parte da frente a gente vai usar outra cor. Então, deixa eu pegar um pratinho aqui. Aqui, ó. E aí, ó, eu venho trabalhando aqui a tinta. Não tem problema esbarrar um pouquinho, porque como ela é clarinha, né? Então a gente consegue depois cobrir. E como eu tô fazendo esfumado, é mais tranquilo. Se fosse tinta deixando uma tinta grossa, aí é um pouquinho mais chato, porque marca por baixo, tá? Ó. Espalho aqui também. Certo, feito isso, agora eu vou pegar rosa bebê. Vou usar um pouquinho, tá? Não é muito não. Ó, um bocadinho aqui assim. E a gente vai espalhar aqui, ó. Esfuma bem. Tá vendo esses pelotinhos aqui? É por conta de resto de coisa de tinta, bolotinha de tinta. É um pouco chato porque fica incomodando visualmente, né? Mas aí eu consigo tirar depois. Ó, esfrega bem. Ó, esfumo bem aqui essa parte. Ó, eu vou invadir um pouquinho a área do amarelo aqui pra trás, certo? Ó, eu vou espalhando bem. É um fundo, né, gente? Bem clarinho, certo? Agora a gente vai trabalhar mais uma cor. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia, então muito cuidado, porque é muito forte, né? Então como ele é uma cor forte, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho, aí eu vou deixar ele do lado do amarelo e vou pôr diluente nele, ó. Vou misturar um pouquinho aqui no meu amarelo. Vou tirar o excesso da tinta, ó. E aí eu vou trabalhar o esfumado, essas áreas aqui que estão mais escondidas, tá? Com o pincelzinho C523 que eu tô usando, tá? Ó, movimento circular. Se você quiser usar o seu pituá, pode usar, tá? E essa parte aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho um pituá pequenininho. Ah, eu tenho um aqui, ó. Vou usar ele. Então aqui eu vou dar uma esfumadinha de leve com esse sépia, tá? É só um pouquinho, mas eu tenho que deixar um pouquinho mais escuro, ó. Vou tentar fazer de um jeito que minha mão não tampe na frente pra vocês, ó. Então eu trabalho aqui só um pouquinho, aqui no cantinho também, ó. Deste lado.
É pra ficar bem suave, tá? Por isso que eu coloquei o diluente também misturando, pra ficar mais suave, ó. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui no cantinho, só no cantinho. Aqui embaixo também, ó, um pouquinho. Bastante cuidado. Certo? Ok? E um pouquinho aqui em cima, ó. Certo? Bom, aqui a gente tem um fundo mais delicado, tá? Agora a gente vai trabalhar uns detalhes que vão vir aqui. Eu gosto de fazer tudo antes, tá? Então eu vou trabalhar com eles antes, até porque o diluente ainda tá molhadinho aqui, então é bem mais fácil. Ainda com essa tinta aqui, a gente vai pegar um pouquinho mais de diluente e a gente vai pegar outra cor. Deixa eu pegar aqui, ó, deixar aqui do lado. Vamos pegar o verde oliva. A gente tá fazendo só acabamento de fundo mesmo, tá? Só que a gente precisa deixar bem clarinho esses acabamentos, ó. Vou pegar um pouquinho desse verde oliva e um pouquinho desse sépia aqui, ó, e misturar, tá? Agora, vamos lá. O que eu vou fazer? Pequenas folhas bem delicadas aqui, ó. Então, eu vou fazer um risquinho. Aí, pra fazer essa folha, eu pego meu pincel de lado e depois eu puxo. Vamos ver se vocês vão entender, porque eu vou dar um zoom, tá? Ó, é um pincel chato, tá? Da linha 523, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer pro lado de cá. Ó, eu puxo e depois eu subo a pontinha. Ó, puxo e depois eu viro a pontinha, tá? Gente, isso aqui eu também sofria, tá? Então eu fui treinando, falei, não é possível que eu não consiga. Então de vez em quando sai uma coisinha tortinha, mas é prática, tá? Eu ainda faço devagarzinho porque eu não gosto de fazer muito com pressa, porque às vezes me perco, entendeu? Aí você vai fazer bem clarinhas essas folhinhas aqui, tá? Então, faça com calma, tá? Vai treinando a pegada do pincel, porque até eu me atrapalho tem vez, tá? Com o jeito que a gente segura. Então, ó. E tem que ficar clarinho mesmo, tá? Não é pra você fazer aparecendo, não, tá bom? É uma coisa mais delicadinha mesmo, tá? Coadjuvante, tá bom? É um coadjuvante aqui na pintura, só pra não ficar um vazio, entendeu? Um negócio muito vazio aí, fica estranho, né? Ó, aqui eu posso fazer alguns detalhes, assim, puxando, tá? Mas é só pra acabamento, eu vou tirar o zoom pra vocês verem, ó. Ele vai ficar bem claro, então é bem simples, tá? Não é pra ficar chamando atenção, não. Gosto até de tirar o excesso da cor aqui misturando, fazendo umas misturas, pra não aparecer muito não, tá? Ó, tá? É bem delicadinho. Se você quiser fazer mais, você faz. Eu acho que pra mim tá bom, não vou fazer muitos não, né? Senão vai ficar muito chamativo aí, já fica coisa demais, tá? É uma coisinha bem simplesinha, só pra dar um fundo. Quando você pintar isso aqui, vai fazer a diferença, porque é um acabamento, tá? Quando você pintar as folhas e o restante, isso vai fazer uma composição na cena, tá bom? Mas aí, se você quiser acrescentar mais, você pode fazer, tá bom? Então, vocês entenderam. Vou fazer aqui até no pratinho pra você ver, ó. Você puxa de reto, depois você faz a esticadinha, ó. Puxa, meio de lado, e depois... Ah, no prato não vai dar pra fazer. Anda muito rápido o pincel. Puxa, depois... É que você tem que levantar. E aqui eu não tô conseguindo levantar porque é muito liso o prato. Mas aí você vai treinando, tá? Deixa eu limpar aqui pra não ficar sujo, que eu vou usar esse espaço. Agora a gente vai começar a mexer com a tulipa. Então presta atenção, porque tem um jeitinho de pegar no pincel. Aqui eu vou mostrar a puxada que você tem que dar pra dar o efeito que ela tem, tá bom? Ó, nesse caso aqui eu vou usar o diluente pra facilitar eu mesclar as cores aqui, tá? Então eu vou pegar meu diluente e vou fazer cada pétala separadamente. Então assim, deixa eu limpar meu pincel, porque eu acho que ele tá com resto de verde. Vamos lá. Aqui eu vou espalhar o diluente nessa pétala. Então aqui eu vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Eu começo fazendo o início dela aqui com o rosa bebê, tá? Deixa eu pôr aqui no prato. Então, vou começar aqui com o rosa bebê. Praticamente, eu vou pintar ela toda aqui. Depois, eu vou trabalhando as demais cores que vão entrar, tá? Então, por enquanto é isso. Vou pintar aqui pra vocês, ó. Aí, chegou aqui perto do final, eu já paro um pouquinho. Vou pegar agora o meu rosa chá. Essa cor linda aqui, tá? Eu dei uma viradinha, gente, mas por causa do meu braço aqui, pra eu poder olhar ela mais inclinada, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui e vou esfumar esse pedaço aqui e vou mesclar essas cores, tá? Mesclar pra fazer a misturinha dela com o rosa aqui, tá? Com o rosa bebê, ó. Aí eu mesclo aqui, tá vendo, ó? Aqui eu tenho pronto o meu fundo, tá? Bom, vamos lá. Agora, vamos lá. Prestar atenção aí, tá? Eu vou pegar meu branco e vou começar a dar um efeito de puxadinhas aqui
nessa pétala. E todas as outras também terão, tá? Deixa eu puxar minha cadeira mais próximo. Deixa eu dar um acabamento que aqui eu tô vendo que tá um buraquinho. Ó, vou pegar branco de um dos lados do pincel só, ó. Só de um lado. E eu vou, ó, puxar pra dentro aqui, ó. Tem um mosquitinho enchendo o saco aqui, ó. Você vai vir puxar no sentido dessa linha aqui que tá passando aqui, tá? Ó. Vou pegar mais tinta. Ai, mosquitinho, ó. Esse mosquitinho pequenininho irrita a gente, ele passando na frente. Quem mais aí? Meu Deus, dá uma raiva. Ó, puxei pra dentro aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui desse lado de cá. Vou só dividir um pouquinho aqui, que tem uma divisão. Aí eu vou clarear esse lado de cá. E eu vou puxar no sentido aqui pra dentro também, ó. Tomando cuidado com a pincelada, porque tô puxando pra lá. Eu sempre me atrapalho quando eu vou pra esquerda, ó. Aí eu vou dando essas puxadinhas, tá? Assim. Agora, eu vou fazer um acabamento. Tá vendo que eu dividi isso aqui? Tá? Pensa que você vai primeiro esfumar esse lado de cá, de leve. E agora você vai dar do outro lado, ó. Pro lado de lá. Não é dentro, é do lado como se você fizesse em cima da linha que tá arriscada, tá? Aí vai ficar um vão, né? Então você deixa esse vão aí, tá? Feito isso, pensa que aqui tem uma divisão agora, imaginário. Eu não coloquei porque senão ia ficar muito marcado. Eu vou fazer um volume aqui com o branco, ó. Bem aqui nessa parte aqui, vou dar um volume aqui, ó. É uma iluminação que tem nesse pedacinho. E aí eu vou dar um volume por conta do branco aqui, ó. Tá bom? Ó, feito isso aqui, depois quando secar o branco a gente vai ter que dar uma retocada, tá? Ó. Às vezes esses retoques eu não gravo, tá, gente? Mas eu aviso que tem que retocar, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo. E como é uma flor que muita gente tem dificuldade, eu vou tentar mostrar bem essas partes pra vocês, tá? Ó, feito isso agora, eu vou pegar a cor púrpura. Essa cor é muito bonita, tá? Essa cor aqui, ó. Cuidado, porque ela é forte, então eu vou pegar um pouquinho e vou pôr aqui, ó, no meu pratinho e vou limpar o pincel, porque eu vou trabalhar ela com um lado só, de um lado só. Então, ó, lava o pincel, pega a tinta de um lado. Agora eu vou pegar aqui esse meinho, ó, eu vou esfumar de leve ele, ó. Essa risquinha que ficou no meio, né? Então, eu vou esfumar bem de leve. Agora eu venho aqui nesse meinho aqui que eu deixei, bem de leve também. E agora aqui, ó, essa lateral, eu vou fazer puxadinhas pra cá, ó. Deixa eu ver se minha mão vai ficar na frente, porque atrapalha pra vocês verem, ó. São puxadinhas. Peguei a tinta de lado. Assim como a gente fez com o branco, você vai dar essas puxadinhas, tá? Ó. Agora eu vou fazer pro lado de cá. Escurecer aqui o cantinho e puxar pro lado de cá. Assim, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho do meu rosa chá pra misturar. Porque se eu for lá em cima com ela muito forte, fica, né, esse púrpura fica muito forte. Então eu vou pegar um pouco do rosa chá e vou dar essas puxadinhas aqui com o rosa chá, ó. Só pra não ficar tão gritante a diferença aqui, tá? Porque aqui já é mais claro do que lá embaixo. Então, ó, vai ficar bem suave, tá? E agora eu vou reproduzir tudo isso nas outras. Então, bora comigo? Eu não vou mostrar mais o diluente, mas eu vou estar trabalhando com ele por baixo, tá bom? Agora que eu já passei o diluente, a gente vai vir novamente, que a sequência é o rosa bebê. Depois o rosa chá. Então, aqui na pontinha agora é o rosa bebê. Como aqui já tá bem fundinho, já é bem escondido essa parte, eu já vou entrar com o rosa chá. Porque aqui já é mais escondido, então é mais escuro, por ser entre as pétalas de fora, né? Ó, aí eu já mesclo o meu rosa chá. Tem um pelinho aqui no meu pincel. Ó, mesclei, tá? Vamos iluminar a ponta. Deixa eu lavar o pincel aqui, que sempre tem que estar lavando, porque senão fica misturada a cor, né? Ó, a ponta é branco, puxando pra dentro, tá? Enroscou aqui. Ó, vai puxando pra dentro, com cuidado, com delicadeza, nessa mãozinha, ó. Agora desse lado de cá. Por isso que o pincel tem que estar novinho, assim, bem fininho, tá vendo, ó? Ele de lado não parece um pincel de contorno, mas, ó, né? De lado parece um pincel de contorno, então, na posição ponta de faca. Ó, mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Do lado de fora da risquinha você esfuma. Do outro lado também e deixa um vãozinho, tá?
Aqui só vai ter uma diferença, mas eu já falo pra vocês o que é diferente, tá bom? Vou pegar o púrpura, vou passar aqui no meio. Agora de lado aqui, com o púrpura, vou tentar dar umas puxadinhas de leve aqui pra cima. Como o espaço é pequeno, é mais difícil, né? Mas só um pouquinho que você fizer já vai dar o efeito, fica bonito. Dá acabamento, puxa de levinho. Sempre com a tinta só de um lado do pincel, pra você ter controle. Senão você acaba exagerando na tinta, fica muito forte. Ah, o cantinho, claro, tem que ser mais escuro, então você pode vir com o púrpura aqui escurecendo, tá? Dessa forma aqui, tá bom? Bom, o que eu falei que ia ter uma diferença aqui, ó. Do lado de fora a gente escurece um pouquinho na volta. Então a gente clareou, né? Um pouquinho aqui do lado de fora. Mas aqui já tá bem escuro, então não vai ficar tanto. Mas aqui aparece, tá vendo? Ó, a diferença que deu no lado do branco aqui que a gente fez. Eu fiz o púrpura do lado, tá vendo? Agora, vai precisar do pincel line. Eu vou usar o C600, tá? Número 00. Um pouquinho de branco aqui, só vou passar um risquinho no meio aqui, ó. Tentar colocar aqui, porque é bem estreito, né? Ó. Será que vocês vão conseguir ver? Ó. Tá vendo? É bem pequeno, então é mais difícil de pegar no zoom, tá? Aqui no começo aqui, eu vou dar um acabamento nessa daqui, ó. Vou pegar um pouquinho de rosa chá e um pouquinho de púrpura e vou dar uma escurecidinha aqui no começo dela, tá? No vãozinho que sai aqui essa divisão, tá? Bem de leve. Ó, tá vendo? Vai ficar assim, tá? Nessa outra aqui também vou escurecer um pouquinho só a pontinha. E eu acho que eu escureci um pouquinho demais. Deixa eu só tirar um pouquinho. Quando a gente escurece demais, é só pegar o rosa bebê, ó. Passa aqui. Pega um pouquinho de branco, ó. Aí ele já fica mais discreto, tá? Vou pegar um pouquinho de púrpura e vou dar um acabamento aqui desse lado de cá, de leve. Só fazendo uma sombra. Assim, tá? Agora a gente vai fazer essa pétala aqui embaixo. Nessa de baixo a gente começa um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer o rosa mais nessa área aqui, ó, de cima que tá meio ondulada. Então você faz aqui com o rosa bebê. Essa parte tem que ficar mais clara. Mais um cantinho aqui. E agora, tá vendo? A parte mais embaixo, como ela é mais escondida, ela vai ter que ser um pouquinho mais escura. Então é aí que entra o rosa chá. Então você vem aqui com o rosa chá, dá acabamento para não aparecer tanto o carbono. Porque o meu carbono, gente, é verde, então ele aparece mais. Só que o meu vermelho tava meio ruim, não tava achando um outro. Até achei uma folha nova, mas tava muito forte, então... Eu já gosto do carbono que tá mais velhinho, só que não tão velho, o meu já tava esbagaçado. O novo é ruim porque tem muita cor, e os velhos, muito velhos, tem que ser o meio termo, que tá gastado, mas nem tanto. São melhores pra trabalhar sem deixar mancha no tecido. Ó. Aí eu vou esfumando aqui, ó. Certo. Feito isso, agora a gente vai pegar o branco e vai trabalhar ali na ponta, tá? Essa parte mais chatinha pra puxar pra dentro, então, ó, vai pôr bem na pontinha do pincel. Se você tiver um pincel pequenininho, pode usar. O menor que você tiver. Eu tô usando 4, tá? Numeração 4, da linha 523, ó. E aí eu vou clareando e puxando um pouquinho pra dentro. A borda tem que ser um pouquinho mais destacada. Principalmente essa parte aqui. Aqui embaixo nem tanto, porque aqui já vai chegar, vai ficar mais escuro ali mesmo, tá? Mas essa pontinha aqui precisa ser mais clarinha, ok? Vamos pro púrpura. Vou pegar o púrpura. Eu vou tentar fazer de uma forma aqui que minha mão fique pra esse lado. Deixa eu pôr minhas tintas todas longe aqui, porque uma vez eu esbarrei com o cotovelo e derrubei tudo no chão. Tava tudo aberta. Ó, você vai vir aqui com o púrpura. E eu vou tentar, ó, puxar ele de leve aqui pra dentro. Só um pouquinho. Tá vendo que eu tô deixando uma bordinha, né? Deixa essa bordinha aí. Se você perceber, tem uma bordinha bem fina aqui de rosa chá. Deixa ela ali, tá? Ela vai ficar aí pra dar o contorno, o brilho, tem um brilho de contorno aí, tá? Então a gente nem vai precisar fazer depois se a gente deixar essa bordinha. Caso você tampe, depois você passa um rosa chá aí na beiradinha. Aqui, ó, já tem que ficar uma bordinha, será que vocês conseguem ver aí, tá? Púrpura aqui, ó, na borda. Antes da borda, aliás, né? Aí eu tento dar essas puxadinhas aqui de leve. O espaço é estreito, então fica mais difícil de você conseguir dar essas puxadinhas. Aqui embaixo até consigo esticar um pouco mais. Vou pegar meu púrpura e vou escurecer esse cantinho aqui embaixo. Ó, e aí ele vai ficar assim, tá?
Tá ficando bem bonito, né? Agora a gente vai pra essa aqui de cima. Vamos lá, já passei diluente e passei o rosa bebê pra ficar não tão enrolado nessa parte, porque aqui temos duas pétalas, não parece, né? Mas temos, então pra não te confundir, vamos fazer a de fora e depois a gente faz essa aqui menorzinha que tá aqui dentro. Ela parece que tá meio envolvendo a outra por dentro assim, tá? Então pra não ficar difícil aí, vamos fazer a de fora, porque aí você não vai se perder, tá bom? Vamos lá. Então aqui eu vou começar um pouquinho diferente, tá? Vou pegar o branco e vou dividir essa parte aqui já dela, que é uma pétala mais clara, virada, tá viradinha aqui, é como se ela tivesse meio virada, embalando essa de dentro, tá? Então, vou fazer ela aqui, aí sobra um pouquinho atrás, aqui que tá vendo, sobrou um pouquinho de espaço, deixa ali que a gente já vai mexer com o rosa chá ali, tá? E desse lado aqui, eu vou puxar o branco um pouquinho pra dentro, já vou tentar puxar por cima, disfarçar o carbono verde aqui, ó. Pôr a tinta em cima pra disfarçar. O ruim de carbono escuro é isso, tá? Ele aparece quando a gente tá no finalzinho assim, e é uma tinta clara, tá no finalzinho da pintura e é uma tinta clara, que vai no caso branco, né? Ó, vou pegar o rosa chá e vou dar acabamento aqui, ó, do lado de fora. Dessa pétala. Puxando um pouquinho de encontro ao branco. É difícil, porque é pequenininho, mas faz com calma que dá. Pega um pincel menorzinho. Agora fica um vão aqui. Esse vão eu vou antes da outra pétala. Se ficar muito junto, você pode preencher um pouquinho, depois você diminui a pétala de dentro. Mas a pétala de dentro a gente faz menor, tá? Ó, porque aqui no meu ficou, ó. Então eu vou dar uma... Não tem problema, eu vou diminuir a de dentro. Vou escurecer um pouquinho aqui. E desse lado de cá, eu puxo pra cá o meu rosa chá. Tá? Aí vai ficar só esse vão aqui da outra pétala, tá? Aqui, eu vou pegar a outra pétala de dentro, eu vou pegar branco. A tinta só de um lado do pincel, pra você não ter complicação. Deixa eu até limpar o meu, porque o meu ali pegou muito. Aí eu vou lavar, pra eu conseguir pegar só um pouquinho, ó. Aqui a gente vem e vou puxar aqui pra dentro, ó. Com bastante cuidado. Faço aqui e puxo pra dentro. Pego do lado. Sempre de um lado só, tá, gente? Ó, pega de um lado só, porque aqui é bem estreito, tá? Porque tô fazendo uma toalhinha, então o risco é menor, tá, gente? Se você quiser aumentar o risco, aí é mais tranquilo pra fazer. Coisas maiores são mais fáceis, tá? Coisas menores é mais difícil. Ó, branco aqui eu dou acabamento na borda de cima. E a gente tem ela já delimitada aqui, já na área dela. Agora a gente vai pegar um pouquinho de branco e fazer um risco bem pouquinho perto da borda que a gente acabou de fazer, tá? Nisso que a gente fez essa bordinha, não tem esse risquinho aqui do meio? Eu tô fazendo a marcação dele. Como ele tá bem de lado ali, é um pouquinho mais chato, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, uma marcação mais escura no cantinho, dividindo o branco que eu acabei de colocar. Se você quiser, pega um pincel de contorno pra fazer isso aqui, ó, aquele risquinho no meio, tá? Com o rosa chá ainda, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho, ponho a tinta de lado e puxo de cantinho, ó, aqueles risquinhos aqui, ó. Tá? É um pouquinho chato, porque é pequenininho, tá, gente? Então faça com calma. Eu sempre indico fazer risco maior, tá? Mas, como eu sei que bastante gente vai querer fazer na toalhinha, só trabalha com pincel menor que dá certo, tá? É paciência. É porque como é pequenininho, é um pouquinho mais chato. Vamos pro púrpura. E ele só tá ali mesmo naquela parte ali embaixo que é mais escondidinho, ó. Pego no cantinho do meu pincel. Só escureço aqui o cantinho, porque tá embaixo. Então a gente precisa deixar mais escuro, pra remeter que tem a sombra. E aqui, ó, nessa daqui a gente puxa um pouquinho, ó. De ladinho, tá? Aqui, ó, ela é mais clara mesmo, mas a gente pode só escurecer um pouquinho aqui nesse cantinho da sombrinha aqui em cima. Bem pouco, acho que eu coloquei demais. Agora eu vou tirar o excesso. Porque a de fora tem a divisão, a gente não pode esquecer, né? Então, ó, na de fora, tá vendo essa divisão que tem, ó, das duas? A de fora é bem aqui mais ou menos essa divisão, a gente tem que marcar um pouquinho ali, onde tá aquela divisãozinha, que é essa característica que ela tem aqui do lado de fora, tá? Então eu vou pegar o meu branco, só dar um acabamento aqui, ó, fica um pouquinho marcado. Eu coloquei a divisão. Dá pra entender que tem uma divisão agora ali? Então dá pra sacar que é o lado de fora. Entender direitinho que é o lado de fora. Com o rosa chá ainda, eu vou só chegar na pontinha dessa daqui, ó. Pra dividir. Essa daqui também. Aí o branco, eu dou um acabamento aqui. Certo? Ó, olha como já ficou linda. Agora a gente vai pra essa parte aqui, ó, de dentro. Essa parte aqui, eu vou passar o diluente em tudo. Como é menorzinho, aí a gente já consegue trabalhar tudo junto, tá? E vou adiantar o fundo rosa bebê também, pra ficar mais fácil. Só essa daqui você não passa. Como ela é mais escura, a gente vai preencher depois ela com rosa chá. Vou preencher de diluente todas, só que só essas aqui, ó. Essas aqui, olha, eu passei branco, vai manchar. Só essas aqui vai ter o rosa bebê, tá bom? Ó, então como eu disse, aqui, ó, essas aqui iam ser rosa bebê e essa sozinha o rosa chá, tá? Agora a gente vai trabalhar aqui nela. Vou pegar o branco. Tá vendo que eu fiz uma marcação pra vocês aqui de dobrinhas, tá? É que ela tem umas dobras, tá? Então a gente vai colocar o branco nessas dobras, tá? Deixar bem aparente aqui, porque tá viradinho. Aqui também, ó, tem uma viradinha da pontinha.
Então, essas pontinhas, essas viradinhas aí, a gente faz com o branco, tá? Aqui também tem, ó. Então, elas vão ficar bem aparentes, tá? Agora, a gente faz aquela marcação desse risquinho aqui, ó. De um lado e do outro. Tudo com branco ainda, tá? Aqui vocês vão ver que tem uma pequena dobrinha nessa parte do rosa chá, ó. É tipo aquela viradinha que tem quando a gente pinta rosa também. Só que aqui é só nessa pontinha, né? Tá? Então é mais delicadinho. Ó, aqui eu também fiz uma marcação pra vocês, da divisão. Que é esse meinho aqui, dessa daqui, ó. Então, é bem fininho, tá? Então tem que tomar cuidado na hora de fazer, tá bom? Aliás, essa parte não, essa parte aqui, ela é branquinha, mas é só a beirada, porque aqui é a divisão dessa daqui com essa, tá? Então é só pra dividir mesmo, não é dois risquinhos igual esse. Me confundi, só no cantinho ali. Então vamos lá. Agora com o rosa chá, vou pôr aqui na minha bandejinha um pouquinho, bandejinha não, no meu pratinho, um pouquinho. Vou pôr na ponta do meu pincel, de um dos lados. E eu vou, ó, trabalhar aqui, ó, de cantinho e vou puxar de levinho aqui pra fora, tá? Bem de leve. Aí desse lado aqui também, ó, do acabamento aqui do branco da divisão, ó, também. E do lado de cá, ó. Essa parte aqui ela é bem estreitinha, então tem que fazer bem devagarzinho mesmo, tá? Porque é bem estreito, bem pequenininho o espaço pra trabalhar. Ó, agora, lembra onde eu fiz uma marcação branca aqui, ó? Do lado de fora eu vou escurecer um pouquinho. Aqui também, ó. E nesse canto aqui, ó, também vou pôr o rosa chá. Pra dividir, né, essas partes, tá? Agora eu vou pegar o púrpura. Também é só de um lado do pincel. Pegar um pouquinho aqui de nada. Ó. Aqui eu já vou escurecer esse pedaço da frente, né, que é aquela mais escurinha mesmo. Você pega a tinta só de um lado do pincel, ó. E traz ela pra dentro aqui, ó. Pega só na borda e traz ela pra dentro, ó. Porque essa aqui vai ficar mais escurinha mesmo, tá? Agora essa aqui a gente toma cuidado. Aqui a gente vai pôr pouco. Do lado do branquinho que a gente fez pra fazer o meinho desse risco aqui, ó. Aqui você puxa um pouquinho pra fora. Vamos fazer aquele tracinho no meio aqui de leve. Vou pegar na pontinha do pincel púrpura. Puxar aqui de levinho pra fora também. Ó, o meu acabamento aqui, eu vou pegar um pouquinho do rosa chá pra dar um acabamento, pra disfarçar o meu carbono. Tô incomodada com o verde aparecendo, tá? Então eu vou fazer uma espécie de contorno fino aqui pro lado de fora, tá? Só pra disfarçar. Então, se o seu carbono tá aparecendo, aí você faz isso também, tá? Não queria fazer, mas eu vou ter que fazer pra disfarçar, tá vendo? Então, uma espécie de contorno, só que tem tipo de trabalhos que eu não gosto de fazer, mas aqui vou acabar tendo que fazer mesmo, ó. Pra disfarçar o carbono. Eu não gosto quando ele começa a aparecer demais. Ó, esse cantinho aqui eu vou escurecer com púrpura. Aqui o cantinho também. Essa parte é um pouquinho mais chatinha por causa do tamanho, tá? Se você for pintar o risco do tamanho que ele tá, numa toalhinha, ele tem 12, né? Essa faixa aqui tem 12 centímetros, então é um pouquinho mais chato por conta disso, né? É muito estreito o tamanho, né? Ó, dá uma escurecidinha aqui no meinho. Tá? E aí, aqui na parte da frente ficou já finalizado. Aí, se tiver aparecendo carbono, precisa retocar, você vai e dá uma retocada. Ela vai ficar bem delicada assim mesmo, tá? Essa pintura é um pouquinho mais clarinha, assim, delicadinha, tá? Agora a gente vai pra próxima tulipa. Já passei diluente, agora a gente vai aqui, ó, com o rosa bebê, preencher essa parte de cima. Preencher bem rente aqui, ó, pra tampar o carbono. Agora eu vou pegar o rosa chá. E vou começar aqui, ó, de baixo. Lembra que a gente vai subir um pouquinho e vai esfumar, ó. Vou colocar meu pincel de um pezinho assim, que é melhor pra eu trabalhar esse pedacinho aqui. Ó, aí eu dei essa esfumadinha, deixa eu só confirmar se ela é mais escura. Ela é um pouco mais escura, ela sobe bem. Bom, eu vou pegar meu rosa chá, vou pôr mais aqui e vou lavar o pincel, porque vou ter que trabalhar um efeito, porque ela é mais escura do que essa daqui da frente. Ó, você vai então, puxando, ó, no sentido aqui, ó, pra cá, abrindo. Tem que tentar colocar de um jeito que a minha mão não tampe pra vocês, ó. Pra vocês verem qual é a puxada, ó. Ó, deixei uma distância do meio aqui, porque eu vou pegar um pouquinho do branco pra fazer esse efeito que eu fiz aqui, tá? Então, vou lá, pegar o branco, trabalhar com tinta de um lado só, tá? E vou, ó, puxar pra dentro, tá? De levinho, aquelas puxadinhas, tá? Pra dentro.
Esse barulhinho aí, gente, eu tive que ligar meu ventiladorzinho, porque tá bem abafadinho meu quarto. Não estava, mas chega um horário do dia que já começa a ficar. Ó, vou dar essas puxadinhas. E com o branco eu já vou dando aquele acabamento. Lembra que eu falei que eu gosto de tampar aqui? Tem que tampar o carbono, né? A gente vai tampando aqui, ó. O carbono também. Ó, um pouquinho de branco eu já vou fazer aquela parte da marcação aqui do meio, ó. Ilumino aqui pra fazer a marcação, certo? Sim. Tem que pegar o púrpura, deixar um pouco já no pratinho também. Toda vez que eu pego tinta, eu lavo o pincel, porque senão ele fica cheio de tinta, né? Aí eu lavo pra eu poder pegar pouca tinta, ó. Porque aí eu pego só de um lado. Ó, aquelas puxadinhas que eu falei pra vocês. Que ela tem, né, esse aspecto nela, assim, do desenho dela. Aqui embaixo vai ser mais escuro mesmo. Tem a marcação do meio. Aqui a divisão é mais escurinha. Tirar esse pelotinho de tinta que tá aqui. Ó, aqui desse lado aqui um pouquinho também, ó. Assim, ó, tá? Deixa eu ver se não tem mais claridade. Eu acho que ela vai ficar assim depois. Todas elas a gente vai escurecer um pouquinho depois, tá? Vamos fazer agora essas da lateral. Elas são iguais a essa daqui, tá? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui com elas, tá bom? Já passei diluente, já passei rosa chá pra não ficar tão enrolado, tá? Porque agora a gente já sabe mais ou menos como que é o processo aqui de cada uma delas, né? Aí eu vou... Só que eu esqueci de deixar a bordinha, então eu tinha que deixar um pouquinho pra pôr o rosa chá. Mas não tem problema, não. A gente vai trabalhar com ele aqui na borda. Puxa um pouquinho pra dentro. Tá vendo esse lado aqui? Esse lado aqui é o lado de dentro dela, tá? Então aqui dentro eu sombreio ela. Dou puxadinhas de leve pra desenhar ela aqui por dentro. Tinta só de um lado do pincel. E aí é que eu dou aquelas puxadinhas. Certo? Bom, agora eu vou pegar mais tinta, agora eu vou fazer esse lado de baixo, ó. Mesma coisa. Beirada. Rosa chá. Aí eu escureço a borda. Enquanto eu vou fazendo isso, você já deixou like aí no vídeo? Se não deixou, deixa seu like no vídeo. Às vezes tem mais visualização do que like, então às vezes isso quer dizer que vocês esquecem de deixar o like. Deixa um like, comenta aí se você já tinha pintado tulipa. Se eu falar pra vocês que é a primeira vez que eu tô pintando tulipa, e tô gravando pra vocês. Ó, aqui a gente tem uma entradinha, assim como tem aqui desse lado, aqui também tem, tá? Então eu vou pegar o rosa chá e vou fazer preenchendo aqui esse lado de dentro dela, tá? Então, ó, preencho aqui pra fazer o lado de dentro dessa pétala, tá bom? Feito isso, agora a gente vai pro branco, tá? O branco a gente pega também na pontinha do pincel. Deixa eu pôr aqui bem pouquinho, ó. Eu acho que esse pincel é até muito grande, eu vou pegar até um menorzinho, porque agora a gente tá diminuindo o lado ali. Vou pegar um menor, número 4 agora que eu vou trabalhar. Na mesma referência, 523, só que 4. Ó, e aí, ó, vou dar essas puxadinhas aqui pra dentro com ele. Pra destacar a borda, porque sempre a bordinha é mais clara, tá? Inclusive, aqui, essa borda aqui, dessa daqui, tá por cima dessa. Deixa eu dar uma arrumadinha, então. Eu acabei de olhar isso na foto aqui. Porque eu tô com uma referência, tá, gente? Eu tô olhando a flor aqui e tô acompanhando uma foto referência, tá? Ó, fiz a borda, você vê como destaca, né? Agora eu vou aqui do outro lado fazer a parte de cá. Deixa eu tentar fazer de uma forma que minha mão não fique na frente pra vocês. Ó, vou clarear a bordinha. Só na hora de pegar a tinta, que eu tô colocando a mão na frente, tá? Aqui aquela borda do outro lado. Deixa eu tirar o excesso. Ó, fiz a borda. Deixa eu ver se dos dois lados já foi feito. Certo, agora a gente vai pro púrpura, tá? Vou lavar o pincel. E aí eu vou pegar o púrpura de um dos lados do pincel, pego ele, ó, escureço aqui esse canto. Aí eu dou aquelas puxadinhas de leve. Lado de fora também, ó. Escurece aqui um pouquinho. Se não tiver pegando, espera secar um pouquinho, porque às vezes é por conta do diluente, a gente tem bastante tinta, tá? A gente vai escurecer essa parte aqui, ó, de dentro também, ó. Pega o púrpura, aí você vai meio que preencher um pouquinho aqui essa parte de baixo, ó. Faz um degradê. Aqui não mexe, tá? Ó, vai ficar
com essa profundidade. Tá vendo que eu deixei o rosa chá ali aparecendo, ó, tá vendo? Aí aqui fica aparecendo mais escuro e parece que vai saindo lá mais clarinho. Igual eu fiz aqui desse lado, ó, vai sair mais escuro e vai clareando, tá? Aqui embaixo também tem. Vou virar um pouquinho minha mão aqui pra não tampar pra vocês. Acabamento, tá, gente? Na borda. Aqui é mais escuro. Ó, depois a gente vai intensificar ainda algumas partes. A gente vai ter que intensificar com um pouco de vinho, tá? A gente vai fazer isso ainda. Deixei pro final pra fazer isso por último, tá? Deixa eu só dar acabamento aqui que eu tinha esquecido de dar. Ó, fiz o acabamento aqui. Deixa eu destravar minha tela da foto. Pronto. Fiz o acabamento aqui desse lado aqui também. Só vou pegar mais um pouquinho de púrpura pra fazer um pouquinho mais puxadinho aqui, ó. Aí, agora sim, ficou puxadinho, aí fica mais bonito. Bom, eu vou pintar essas duas agora, eu já vou trazer elas com o acabamento do diluente já e o rosa bebê, que é a sequência, tá? Pra gente seguir depois o processo do rosa chá e o púrpura e o branco. Então, diluente, rosa bebê, seguimos agora com o rosa chá, escurecendo na parte de baixo. Então, você vai escurecer essa parte aqui. E essa daqui, tá? Escurece, tirar o excesso do meu pincel. Ó, esfumei e deixei essa parte já mais escura, tá? Bom, eu vou clarear e depois eu vou acertando o tom, tá? Eu vou fazer a parte de cima, que é iluminada. Pega a tinta branca de um dos lados e vou vir, ó, puxando de novo pra dentro. É sempre assim, gente, puxando pra dentro, ó. A única coisa é que meu pincel ele tá um pouco aberto já. Eu vou alinhar a pontinha dele aqui, pra hora que eu puxar dar certinho, senão sai tudo torto. Lembra de deixar bem mais forte a beirada. Pra destacar, né? E vou puxar pra dentro. Aqui, aquela parte do meio, vocês já sabem, né? A gente marca com o branco. Deixa marcadinho assim, dividido. Deixa eu pegar o púrpura, que eu vou precisar deixar ele um pouco aqui no pratinho. E vou lavar meu pincel, porque eu ainda estou trabalhando com o branco, mas eu precisava deixar ele ali, ó. Alinho o pincel pra ficar retinho. Aí eu vou vir desse lado aqui, ó. Com o branco, puxadinhas. Não tô no ângulo muito bom, mas vou tentar pra vocês poderem ver e eu não tampar com a mão. Mas de vez em quando acontece, tá, gente? Peço perdão, mas é por conta da dor do meu braço. Eu não consigo, às vezes, ficar numa posição que não tampe um pouquinho, tá? Eu tenho a tendinite, geralmente, a maioria das artesãs tem, né? Quem mexe muito, trabalha muito com as mãos aí, fazendo essas coisas que esforça muito o pulso, geralmente tem, né? Ó, clareei o lado de cá, vou fazer a divisão aqui com o branco. A minha até que não dói tanto, ela dá umas fisgadinhas, sabe, gente? Mas incomoda, dependendo da posição que eu fico, tá? Ó, então agora eu vou pegar o púrpura, já deixei aqui no pratinho, ó, pra facilitar. Vou colocar ele de um lado do pincel. Eu vou escurecer, ó, esse canto aqui. E já vou aproveitar, ó, escurecer essa parte aqui embaixo, ela tem que ser mais escura, tá? Então, nisso eu já vou dando acabamento pra alguns pontos já, ó. Aí eu já tenho que vir dando acabamento, né, ó. Aqui esse lado. Cantinho aqui, ó, já dou acabamento na outra que tá aqui do lado. Deixando ela mais modelada, né? Ó, agora eu venho aqui com púrpura de levinho, ó. E dou minhas puxadinhas. Tomando bastante cuidado, né? Ó, o risquinho no meio. Aí, aqui no comecinho, vocês sabem, tem aquela divisãozinha lá na ponta, né? Não pode faltar. Esse lado foi, agora a gente vai repetir o processo nesse daqui, ó. Com o púrpura, eu já vou dando acabamento na outra que tá do lado, modelando. Aquelas puxadinhas, que não pode faltar, que dá um charme nela, né? Dá esse efeito bonito. Então, vem, puxo. Do lado de cá também, faço as puxadinhas. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado porque eu tô perto da borda, né? Então, sempre com muito cuidado para não estragar o efeito da outra que tá do lado, né? Vou escurecer aqui um pouquinho, ó. Ó, vou pegar meu rosa chá e um pouquinho do púrpura e vou escurecer essa lateral aqui, ó. Porque essa aqui tá lá atrás, né? Então, eu vou escurecer porque eu modelo essa minha que tá aqui na frente, tá? Então, vou precisar do rosa chá para modelar esse biquinho dela aqui, ó. Tá vendo? Só pra deixar modelada essa pontinha, tá bom? Depois a gente vai passar diluente ali e vai ficar mais fácil pra cobrir. Ó, ficou faltando essa agora. Ah, já passei? Não passei ainda. O risquinho no meio. Agora que eu lembrei, ó. Risquinho no meio.
chega aqui na ponta, dá aquela divididinha aqui, ó. Vou pegar o branco só pra dar um acabamento ali no final. E eu acho que eu vou fazer com esse aqui, porque senão vai borrar. Porque ficou muito aberto aqui, ó. Não podia ficar muito aberto. Pronto, ó. Fechei. Agora eu vou passar o diluente aqui. E vou passar o rosa chá. E na pontinha eu vou clarear com o rosa bebê. Eu vou passar aqui o rosa chá e volto só com a ponta sem fazer pra eu mostrar pra vocês. Não esquece a sequência. Agora é diluente e vou passar o rosa chá, porque aqui é mais escuro. Como eu fiz nessa daqui, essas duas aqui, elas são mais escuras. Mas eu não vou chegar até a borda, tá? Ó, fiz aqui o rosa chá. Deixa eu dar um zoom pra vocês poderem ver mais de perto, ó. Vou pegar agora meu pincel, de um dos lados com o rosa bebê, ó. Você completa. Aí você vem puxando, ó, e mesclando os dois lados. Assim como a gente fez naquela hora lá embaixo, só que agora é o contrário aqui, né? Aí você trabalha o esfumado para os dois se misturarem, ó. Certo? Agora aqui desse lado aqui, ó. Ó, aqui do lado de fora, como essa parte é bem gordinha, eu vou passar um pouquinho do rosa bebê e vou depois passar o branco, porque eu tenho que deixar uma bordinha ainda com o rosa. Mas aí eu vou agora colocar o branco, tá? Aí eu peguei no pincel C600, tá? Porque é mais fininho, aí eu já prefiro o pincel de contorno pra fazer isso aqui. Porque senão fica muito estreito, aquele pincel é muito grande, a gente vai acabar borrando, entortando tudo e estragando o negócio agora no final. Ninguém merece, né? Então é melhor fazer devagarzinho, pra gente não estragar agora bem no final. Ó, lembra que eu falei que depois eu vou dar um acabamento onde tá aparecendo o carbono? Aí é só pegar um pouquinho do rosa mesmo, gente, porque não dá. Eu não gosto que apareça, ó. Aí eu venho com um pouquinho do rosa chá, ó, e dou uma disfarçada com contorno bem fino. Porque senão fica aparecendo esse detalhe aí do carbono verde. E eu tenho um tique que eu detesto que apareça a mancha do carbono. Tem coisa que é difícil, sabe? Mas se der pra cobrir, eu vou cobrir. Porque eu não gosto que apareça. Ó, tá vendo? Aí ele não fica tão marcadão, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho que fazer dessa parte. Acho que vou dar um acabamento aqui que tá aparecendo também. Ó, eu vou dar uma escurecidinha no contorno aqui embaixo, ó. Da dobra dessa aqui que a gente acabou de pintar, tá? Então, vou dar um acabamento no lado de baixo dela. Vamos pegar agora o branco. Eu vou trabalhar num pincel bem pequenininho agora, porque eu tô com medo de borrar, que é da linha C522. Esse aqui é o 0, tamanho da pontinha. É bem cotoquinho. Eu vou pegar o branco. Deixa eu ver onde que eu tô na pétala. Essa, já fiz. Ah, tá, tô dessa. Certo, tem que olhar a foto, gente, a gente se perde, ó. O branco aqui. No cantinho. E tem nesse aqui, ó. Vou pegar o púrpura de leve. E vou escurecer. Só que como aqui é bem pequenininho, não é o risquinho no meio. Só vou fazer em volta do branco mesmo, tá? É muito estreito aqui essa parte, então nem aparece. Aí eu vou só escurecer a volta dele. Ó, só um pouquinho, tá? Agora é mais atenção mesmo, tá? Não tem muito... segura assim. Não, você só vai trabalhar com o pincel com cuidado, não tem técnica de jeito de segurar, segura do jeito que você achar melhor. Só que usa um pincel pequenininho mesmo, ó. Aqui eu tô usando meu pincel, que eu já indiquei, 522, número 0, porque é um espaço bem pequeno, então é mais se eu usar ele, eu não corro risco de borrar, entendeu? Estragar agora no final, né? Ó, tá? Aí eu vou dar um acabamento, escurecer um pouquinho mais. Mas vamos lá. Agora que a gente fez isso, deixa eu até tirar o zoom pra vocês verem como ficou. Olha que linda que ficou. Essa daqui tem um miolinho, a gente já faz. Só que primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o vinho só pra escurecer algumas áreas dela aqui, tá? Agora, usando o vinho, vamos pegar na ponta de um lado só do pincel. E eu vou, ó, escurecer essa parte aqui, ó, embaixo, tá? Escurece aqui, essa parte de baixo. Vai ficar um pouquinho mais escura, tá? Sempre fazendo aquela puxadinha. Ó, mas é só embaixo, não é pra você subir tudo lá em cima, não. E os cantinhos também, tá? Esses cantinhos aqui que precisa ter mais profundidade. Só que lembra de uma coisa, você não pode tampar. Você consegue ver a camada do rosa chá, eu consigo ver o púrpura, eu consigo ver o vinho e o rosa bebê e o branco. É muito importante você não tampar essas camadas que você fez, senão, pra que você fez ela se você vai barrocar de tinta por cima, entendeu? Então, só toma cuidado com isso, ó. Aqui o cantinho. Ó,
Então, ele vai ficar um pouco mais escuro, esses cantinhos aqui, ó, tá? O vinho é só pra isso, é só pra você escurecer alguns pedacinhos e dar mais profundidade, tá? Ó, desse jeito. Agora eu vou repetir o processo nessa aqui do lado. Aí, ó, com essa cor eu consigo dividir essas duas muito bem, ó. Tá vendo? Agora eu consigo trabalhar bem ali a divisão. Aqui também, ó, eu consigo escurecer bem mais, ó, esse lado. Então, ó, vai ficar mais escuro. Essa daqui já é só aqui embaixo que é mais escuro e aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço dela aqui é mais escuro. Mais sombreado aqui, ó, desse lado aqui. Então tem que tomar cuidado só pra ficar um pouquinho mais escuro esse lado de cá. Tá vendo? Ela vai ficar mais escuro aqui nesse pedacinho embaixo, tá? Feito isso, vamos fazer o miolinho aqui dela, aqui, tá? Você vai trabalhar aqui com o amarelo canário, sépia e um pouquinho de preto. Nessa parte aqui. Com o amarelo canário, você preenche aqui essa área aqui, ó, que tem o miolinho dela. Tá? Vou pegar agora o sépia e vou só pra sombrear aqui, ó. É só pra escurecer, ó. Vou fazer esse degradê aqui, entendeu? Só um pouquinho. E o preto é pra você escurecer aqui os outros detalhes que estão do lado, ó. Vai dar forma nos outros detalhezinhos que estão mais escuros aqui. Nem tá aparecendo essa parte que tá atrás. Vou até esfumar o meu, porque eu tô achando que não ficou muito bacana esse mais escurão aqui. Aí eu pego meu vinho e dou uma arrumadinha com o vinho, ó. Pra não ficar muito marcado, ó. Então, eu coloquei preto, mas dei um acabamento com o vinho na volta dele, ó. Tá vendo? Só pra ficar mais escurinho em volta. E aqui, dessa parte aqui, tá ok. Agora a gente vai pras folhas. Ó, seguinte, eu vou começar com essa folha aqui de cima e eu já passei diluente. A cor que a gente vai preencher ela é o verde kiwi, tá? Então, você pode trabalhar o verde kiwi nela. Todinha. Eu gosto de fazer todinha, por quê, gente? Porque aí eu tenho uma boa camada de tinta, tá? Aí não fica nem aqueles buracos, tem... Assim, tipo, quando você vai pintando e sumando, às vezes fica um buraquinho. Quando eu faço isso, eu já evito, entendeu? Não fica buraco, não fica falha. Porque eu já tenho a tinta por baixo, entendeu? Então ela fica bem preenchida. Ó, fica um preenchimento total. Agora a gente vai trabalhar as cores nela, entendeu? Vamos lá, vou pegar aqui a minha foto pra poder acompanhar melhor. Bom, a gente vai usar agora o verde pinheiro na parte de baixo aqui, vou escurecer mais. Esse verde lindo. Esse verde e o pântano são as cores que eu acho muito linda. Ó, e a gente vai usar o pântano, que não pode faltar, né? Eu amo pântano e verde pinheiro. Ó, vou escurecer, vou deixar a borda mais clara. Então, cuidado aí, não vai chegar até o final ali. Eu escureço, mas ó, faço um degradê de leve, pra não alcançar a borda, pra ficar um degradê aqui, tá? E na parte de cima, eu faço também alguns detalhes com esse verde. Alguns risquinhos pra dar uma textura nessa folha. Você pode pegar um pouquinho também. Vou até pegar um pouquinho de água pra diluir ele um pouquinho, só pra ficar mais fácil no pincel. E vou dar acabamento, ó, na borda da minha folha. Bem de leve, só pra não ficar sem acabamento, tá? Nessa parte o carbono nem aparece, porque a gente tá trabalhando verde, né? E o carbono é verde, então nem vai fazer diferença, né? Mas eu gosto de dar um acabamento. Vou usar agora o erva doce, que é esse verdinho bem clarinho. Olhando assim parece até um branco, né? Meio encardidinho, ó. Você vai dar uma iluminada nessa parte aqui de cima da folha. Um pouco, tá? E um pouquinho aqui do lado de cá. Mas esse aqui eu vou dar uma tirada do excesso, tá? Ó. Aí ele vai ficar mais claro. Aqui, vou pegar um pouquinho ainda pra fazer na borda desse lado da folha. E enquanto seca, eu vou repetir o processo aqui, nessa de baixo aqui, tá? Essa daqui, ela vai ser mais clara, então eu vou fazer ela com vocês, porque aqui do outro lado tem um pedacinho da outra aqui, é só um pedacinho. Na verdade, aqui no risco ela passa um pouquinho mais, mas essa aqui que é maior na frente. Depois a gente tem um detalhe dessa, mas a gente tá quase terminando. Então, aqui eu já vou voltar com ela passado o verde kiwi, tá? Ó, já passei o verde kiwi, então vamos pro verde pântano, pântano não, pinheiro primeiro, pântano é pro último, deixa ele lá. A gente vai fazer daqui a pouco. Eu vou escurecer essa parte aqui, ó, de baixo dela. Pego a minha tinta, trabalho ela de lado. Nessa daqui eu vou fazer um efeito como se tivesse alguns risquinhos aqui, ó. Nela. A minha tinta, ela tá grossa. Deixa eu diluir ela um pouquinho, porque ela
eu acho que eu deixei outro dia eu tava trabalhando e eu deixei as tintas meio pote meio aberto, sabe? Quando você acha que fechou e não fechou. Só tá encostada a tampa em cima. Gente, aí ferrou, né? No caso que tava quente o meu quartinho, então deu uma judiadinha. Aí ela tá um pouco grossa, eu tenho que ficar pondo um pouquinho de água quando eu vou usar. Mas eu não ponho dentro do potinho, tá, gente? Eu ponho no pratinho. Eu diluo no pratinho. Não é pra tacar água dentro do pote, não, tá? Só faço isso quando tá no final da tinta e olha lá. Ó, então eu fiz aqui um pouco de marcação de uns risquinhos nela pra dar... Algumas folhas, algumas plantas que tem essas folhonas assim, elas têm, tá? Esse tipo de folha. Tem algumas até espetam a gente. Eu não sei se é o caso da tulipa, porque eu nunca vi uma tulipa de pertinho mexer nela, sabe, gente? Sempre vi no mercado, mas nunca fui fuçar. Essa daqui, ela vai ter um pouquinho de verde pistache, tá? Eu vou trabalhar. Aí qualquer coisa a gente passa um pouquinho na outra aqui, porque senão vai ficar muito diferente, tá? Mas ó, o que eu vou passar? É um pouquinho de verde pistache aqui, na parte de cima, pra dar uma cor diferente aqui nela. E eu posso passar um pouco aqui nessa daqui também, ó, na ponta. Só um pouco, pra não ficar tão diferente da outra, tá? Vou pegar o erva doce, tiro o excesso e clareio essa parte aqui de cima dela. Ó. E aí eu vou clarear um pouquinho ela aqui, ó, desse lado aqui. Essa parte de baixo não, porque a gente vai escurecer bastante esse lado de baixo, tá? Essa aqui de dentro a gente vai passar o verde kiwi e eu vou misturar um pouquinho no meu verde pistache, ó. Pra diferenciar, porque ela tá viradinha aqui pro lado de dentro. Vou pegar o pinheiro, pôr um pouquinho aqui misturado e escurecer o cantinho. Eu vou pegar agora e dar acabamento, porque eu tô vendo que tá parecendo carbono. Então eu vou deixar parecer mais contornado ela, tá? Pelo menos mais contornado, não fica aparecendo tanto esse carbono verdão aparecendo aqui na borda dela. Essa parte é mais acabamento, é gosto, sabe? Eu não gosto que fica aparecendo esses detalhes, tá, gente? Essa daqui, eu vou pintar ela com o kiwi e misturar um pouquinho de verde pistache, tá? Então, ó, passar o diluente. Aí eu vou pegar o kiwi. Vou espalhar um pouquinho. E aí eu vou pegar o pistache e misturar aqui os dois aqui, ó. Desse lado de dentro aqui, ó. Aí do lado de fora, com o pincel sujinho ainda mesmo, só vou pegar o erva doce, não vou lavar, ó. Só pra deixar mais claro, ó. Vou trabalhar aqui do lado de fora, fazendo essa viradinha aqui. Vou pegar o meu verde pinheiro. E aí vou dar um acabamento. Escurecer um pouquinho. Vou fazer a bordinha, porque eu não quero que fique aparecendo. E outra coisa, como essa cor é clarinha, o meu fundo é clarinho, que eu não quis escurecer tanto aqui atrás, acaba que ela meio que misturou com o fundo. Então, se você quiser escurecer mais o fundo, você escurece. Porque aqui, se eu escurecer mais o fundo, aí sim ela destaca. Deixa eu ver se eu consigo escurecer agora um pouquinho. Um pouquinho que seja. Porque senão, não tá destacando a cor da folha. Ela tá ficando muito clarinha. Pelo menos aqui essa parte aqui do cantinho aqui tem que ser um pouquinho mais escura. Ó, eu peguei o sépia, tá? Que é aquela que a gente fez no começo lá, né? Só pra escurecer um pouco mais aqui essa parte aqui, tá bom? Ó, escurecer um pouquinho mais. Aí agora eu acho que destaca um pouco mais. Se eu fizer aqui, ele vai destacar. Mas se quiser escurecer, você pode escurecer mais, tá? É que eu não quis escurecer tanto, né? Agora a gente vai trabalhar com o verde pântano, tá? Aí eu vou pegar aqui na pontinha. E eu vou escurecer mais aqui essa parte aqui embaixo. Trabalhando com o meu pincel de lado. Aí eu vou deixar bem mais escuro aqui. Esse cantinho aqui também. Eu vou escurecer essa parte aqui da dobrinha. Ainda falta o caule dela, né? Ainda não fiz, mas já vamos fazer. Vou escurecer aqui essa parte que eu falei pra vocês que a gente ia dar uma escurecidinha. Não vai até a borda, tá? Deixa mais escura o cantinho mesmo, ó. Certo? Ó, pra ficar bem mais escuro. Agora a gente vai pintar essa parte aqui, ó. É caule que acho que fala, né? Então vamos lá. Já passei diluente, agora eu vou pegar o verde pistache. Vou preencher as duas, tá? Aí preenche aqui as duas. Pode preencher tudinho.
Preenche tudinho. E aqui no finalzinho, ó, você deixa um pouquinho mais fraco, não precisa passar completão, ó. Quando chegou aqui, você dá uma esfumadinha e deixa um pouquinho sem pintar o finalzinho, falhadinho assim. Mas aqui você pode pintar tudo, ó. Tá? Aí repete o processo na outra. Ó, aqui eu acho que até deixei um pouquinho mais, eu vou até pegar um pouquinho mais de pistache e subir um pouquinho mais puxando. Você vai pegar vinho agora e você vai mesclar ele nesse verde. Só que ele tem que chegar mais, ele fica mais escuro aqui, né? Ele é mais escuro aqui no começo. E aí você vai vir aqui, ó, deixando ele mais fraquinho, mesclando, ó. Ele no verde. Você vai descer puxando de leve, ó. Com cuidado. E aí você traz ele e vai fazendo o degradê. Mãozinha bem suave, porque aí você consegue misturar e ele ficar desse jeito aqui, bem suave, tá bom? Agora vamos fazer na outra. A gente pega o vinho, começa mais escuro aqui de cima e vem arrastando ele bem de levinho aqui pra chegar no nosso verde pistache. Ó, você vai dando um acabamento. Vai com a mãozinha bem suave. Desse jeito, certo? Ficou assim? Você vai pegar um pouquinho de preto só pra você escurecer aqui o início aqui, ó. A pontinha. Só um pouquinho, pra ficar um pouquinho mais escuro aqui, certo? Aí você faz isso aqui na outra também. Só pra dar diferença, tá? Fez isso? Lava o pincel. Vamos pegar o erva doce. Na ponta do pincel, você vai dar acabamento aqui, ó. Nessa parte aqui iluminando, ó. E aí você faz isso na outra parte lá de cima também. Ó, bem de leve. Agora a gente vai pegar, nessa aqui a gente nem vai fazer com o pinheiro não, a gente já vai direto pro pântano, tá? Porque é muito estreito, então a gente já vai diretão com o pântano, tá bom? Você pega o pântano, um pouquinho no pincel, tirar o excesso, porque eu coloquei muito. Não vai até a borda, deixa esse cantinho embaixo aqui, ó. Você dá uma sombreadinha aqui, ó, nesse pedacinho embaixo, ó. E repete o processo nessa aqui também, ó. Deixa uma bordinha, tá? Por quê? Depois eu vou dar um acabamento no lado de fora, né, no contorno. E aí se eu deixar encostado, fica tudo muito juntinho, ó. Então, ó, com o pântano eu vou dar uma contornadinha aqui, ó. Aí ele fica bem mais bonito no acabamento, ó. Eu vou dar um acabamento aqui no final. Opa, minha tinta tá bem grossa. Ó, dá um acabamento bem aqui no final. Agora eu vou fazer isso aqui nessa daqui de cima também, ó. Um acabamento. Acabei esbarrando onde eu clareei, mas dá pra arrumar, tá? É só limpar o pincel e pegar de novo erva doce. E passar ali onde eu borrei. Ó, olha que linda que ficou. Vou tirar o zoom pra vocês verem. Ó, olha que linda que ela ficou, né? Aqui, a gente vai agora só fazer um esfumado na volta. Nessa aqui eu não vou escrever porque eu vou deixar pra caso alguém queira comprar, eu colocar um nome de uma pessoa, entendeu? Mas eu vou fazer o acabamento na borda. Ó, pra dar acabamento, eu vou usar esse stencil. Gente, tá novinho, nunca usei. Tava na embalagem, ó. Esse aqui é da Litoarte. Eu só achei ele um pouco mole demais, mas ele é bonito. Ó, STA 027, tá? Da Litoarte, tá bom? Só acho que é muito mole, Litoarte. Não sei se vocês vão ver esse vídeo aí, porque... mas fica aí a dica, né? É muito molinho. Eu acho que podia ser um pouquinho mais durinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou prender... Pegar uma fitinha aqui pra prender ele nos cantinhos. Vou prender ele aqui pela lateral, ó. E vou pegar agora o pincel pituá. Eu acho que vou trabalhar com um molinho, porque se eu pegar o duro eu tenho medo de estragar, porque o stencil é muito frágil, tá? E vou usar um pouco do rosa também, tá? E o amarelo, e depois vou escurecer um pouquinho com o sépia, tá? Então eu vou pegar o meu rosa bebê, eu acho que foi, né, gente? Agora deu um branco, mas eu vou usar ele porque eu não vou trabalhar com diluente agora, tá? Então, ó, bem de leve, ó. Vou pôr o meu rosa bebê assim, e depois eu vou tentar mesclar um pouco com o rosa chá, porque eu acho que vai ficar tão clarinho que nem vai aparecer. Então primeiro eu vou colocar o rosa bebê aqui. Ó, bem de levinho. Aí agora eu vou colocar o amarelo. Amarelo bebê. Tira sempre o excesso, tá? Tem uma hora aqui que eu esqueci de tirar o excesso. Espero que não tenha vazado muito. Vou pegar um pouquinho do rosa chá, mas é bem pouquinho, porque eu acho que vai ficar forte aqui. E vou, ó, só em alguns pontos aqui, deixar um pouquinho mais escurinho, só pra aparecer. Ó, e vou pegar um pouquinho, ó, espalhar assim, ó, na borda aqui, ó, só pra fazer um acabamento. Vou pegar um pouco do meu amarelo aqui também, ó.
Só pra esfumar aqui. Vou esfumar um pouco do meu amarelo aqui também, ó. Pra fechar essa borda, né? Que a gente tem aqui em volta. E agora eu vou pegar o sépia. E com o sépia eu vou sombrear a volta toda. Aí eu vou tomar um cuidado, tá? Tirar o excesso. E ó, eu vou meio que deixar envelhecido pelos cantos, tá? Ó, de levinho. Até essa lateral aqui, ó, vou envelhecer, ó, por cima da folha. Só que você vê, ó, eu tô fazendo mais pra fora do que pra dentro, porque eu quero que só esbarre um pouquinho, tá? O segredo é que eu tô passando mais por cima do meu durex, ó. O durex não, a fita crepe. Ó, tá vendo? Aí ele não esbarra tanto pra dentro. O segredo é você fazer mais de fora do que pra dentro. Se você fizer dentro, vai ficar muito forte. Então, às vezes, tem que prestar atenção. O que a gente, às vezes, você vê a pessoa mexendo em stencil, você tem que olhar se ela tá fazendo mais pra fora do que pra dentro. Prestar atenção nesses detalhes. Porque é ali que tá o segredo do efeito. Que nem aqui, ó, eu tô fazendo bem pra fora. Ó, tá vendo? Vou tirar o zoom aqui um pouquinho. E agora eu vou remover. Vamos torcer pra ter dado certo. Deixa eu tirar aqui. Ó, vai ficar bem delicado, tá? Agora eu vou remover toda a borda pra gente ver o resultado. Ó, ele vai ficar bem vintage, tá? Esse aqui, se você quiser usar de novo, guarda, porque dá pra usar de novo, tá? Cola em algum lugar aí que... pode ser plástico, folha tipo stencil, tá? Guarda que dá pra usar de novo. Essa aqui mesmo eu já vou guardar. Olha aí. Olha que linda que ficou. Aí é só você assinar aqui em algum cantinho, ou usar uma etiqueta. Eu vou assinar, deixa eu ver se não tá molhado. Eu vou assinar bem aqui embaixo, ó. Tem vídeo dessa caneta aí no canal, tá, gente? Dá uma olhadinha, tá escrito que caneta é essa, tá? É uma caneta que eu carrego com Fashion Colors. Ó, vou assinar aqui. Legal dela é que a sua letra sai bem bonitinha e bem fininha. Ó, olha que lindo, gente. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Comenta aí, que eu quero estar sabendo se vocês gostaram. Pode adaptar para outras cores esse risco, né? Tem várias cores dela, né? Você pode estar adaptando. Não esquece, deixa seu like, se inscreve para poder acompanhar, ativa o sininho para receber aviso das aulas que eu vou postando. E a gente se vê no próximo vídeo.